Olá, seja bem-vindo ao 38º vídeo do canal Arquitetura ao Alcance de Todos. Aqui é o arquiteto Rodolfo Cerveira. Neste vídeo vou te passar a quarta parte da dica sobre o NBR 16.537, que trata da acessibilidade, sinalização tátil no piso, diretrizes para elaboração de projetos e instalação. Só para reforçar um pouco mais, vamos lembrar o seguinte: para efeito desta norma, considera-se pouco tráfego a circulação de 25 pessoas por metro por minuto, e por sua vez, tráfego intenso a circulação acima de 25 pessoas por metro por minuto. Quando temos o chamado degrau isolado, a norma prescreve as seguintes especificações. A distância entre a sinalização tátil de alerta e o espelho do degrau, ou seja, esta distância aqui, que vamos chamar de A, pode variar de 0, quer dizer, ela pode ser encostada ao espelho do degrau, ou deve ter medida igual à do degrau, que é de 25 centímetros. Então, ela pode ter, esta medida A pode ser igual à medida C. A norma consagra esta regra inicialmente para o degrau onde haja um tráfego pequeno de pessoas, porém, acaba se omitindo para o caso dos locais com trânsito intenso de pessoas. Logo, devemos considerar o estabelecido para o caso anterior. A largura da sinalização tátil de alerta localizada no piso inferior, que chamamos de B, que é esta aqui, deve ser maior ou igual a 25 centímetros para os locais com tráfego pequeno de pessoas, menor ou igual a 40 centímetros para aqueles que tiverem um tráfego intenso de pessoas. A distância entre a sinalização tátil de alerta e o espelho do último degrau, no caso do único degrau, a qual chamaremos de C, que é esta distância aqui, deve ser maior ou igual a 25 centímetros, tanto para as áreas de pouco tráfego de pessoas como para aquelas com tráfego intenso. A largura da sinalização tátil de alerta no piso superior, ao qual chamaremos de D, que é esta aqui, deve ser maior ou igual a 25 centímetros para as áreas de pouco tráfego de pessoas e menor ou igual a 40 centímetros para as áreas de tráfego intenso de pessoas. Observação: assim como no caso anterior, a soma da distância C, que é esta aqui, mais a distância D, que é esta aqui, deve ser maior ou igual a 50 centímetros para as áreas com tráfego de pessoas pequeno e menor ou igual a 65 centímetros para aquelas áreas em que o tráfego de pessoas seja intenso. No caso das rampas fixas, com inclinação maior ou igual a 5%, a sinalização tátil de alerta deve medir entre 25 e 60 centímetros, ou seja, esta faixa aqui e esta outra faixa deve medir entre 25 e 60 centímetros, tanto na base, aqui, como no topo. Sendo que, na base, nesta região aqui, não deve haver um afastamento entre esta linha de sinalização e o início do declive. No topo, a sinalização tátil de alerta, que é esta aqui, pode afastar-se de 25 a 32 centímetros da linha do declive, do final do declive. Nas rampas em que a inclinação é inferior a 5%, a norma não estabelece a obrigação de que as mesmas sejam sinalizadas. Ou melhor, de que as mesmas tenham a sinalização tátil de alerta. Ok? A sinalização tátil de alerta nas escadas rolantes e nas esteiras rolantes deve ter a largura entre 25 centímetros e 60 centímetros, tanto na base como no topo destes equipamentos. Na figura acima você poderá ver que a sinalização tátil de alerta deve ser colocada nos 3 lados da mesma, aqui, aqui e aqui. E o seu limite é exatamente o limite do alçapão da escada rolante, ou seja, exatamente aqui. Nos casos em que as escadas e esteiras rolantes têm uma parede lateral, a recomendação da norma é a seguinte: a sinalização tátil de alerta deve ter a largura entre 25 e 60 centímetros, ou seja, esta largura aqui e esta aqui,
deve ficar entre 25 e 60 centímetros, tanto na base como no topo destes equipamentos, ou seja, na parte de cima como na parte de baixo da escada. E só será colocada na lateral e na frente da escada, ou seja, no sentido de circulação da mesma. Quando a escada ou esteira rolante possui duas muretas laterais, neste caso aqui, ou seja, ela está cercada de muretas, a sinalização tátil de alerta deve ter a largura entre 25 e 60 centímetros, ou seja, esta sinalização aqui, somente no sentido da circulação da mesma, tanto na base como no topo destes equipamentos. Quando falamos de patamares de escadas e rampas, a norma 16.537 estabelece o seguinte: não deve haver sinalização tátil de alerta em patamares e rampas, em geral, cabendo aos corrimãos contínuos, ou seja, aqui está um corrimão e aqui está o outro, servir de linha guia para orientar a circulação, conforme o que estabelece a BNT NBR 9050, que você poderá ver em detalhes no 27º vídeo deste canal. Entretanto, há alguns casos em que a norma determina a obrigatoriedade da existência da sinalização tátil de alerta no início e no final de cada trecho de escada ou rampa. A seguir, vamos exemplificá-los. Quando existe um elemento interrompendo pelo menos em um dos lados do corrimão da escada, como por exemplo este elemento aqui que interrompe o corrimão neste ponto, ou seja, como neste caso há a interrupção do corrimão, mesmo que somente em um dos lados da mesma, ficando assim comprometida a possibilidade das pessoas manterem-se guiadas pelo mencionado corrimão. Logo, é necessário que seja prevista a colocação da sinalização tátil de alerta neste patamar, tanto no início como no final do patamar. Ok? No caso de um patamar intermediário que tenha um comprimento superior a 2,10 metros, como no caso desta figura aqui, pois trata-se de uma distância excessiva e, portanto, torna-se imprescindível a instalação da sinalização tátil de alerta nos dois lances que compõem a mesma, tanto no início como no final do patamar. Quando temos um patamar adjacente, ou seja, quando temos uma mudança de direção acentuada, neste caso aqui, de 90 graus, a norma estabelece a necessidade da instalação da sinalização tátil de alerta no início e no término dos patamares existentes na escada, ou seja, no início deste patamar intermediário e no final dele. Observação: é necessário ressaltar que a largura mínima da sinalização tátil de alerta é de 25 centímetros. No próximo vídeo vou te passar a quinta parte da dica sobre a NBR 16.537, que trata da acessibilidade, sinalização tátil no piso, diretrizes para a elaboração de projetos e instalação. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, assine o canal. Sua ajuda é fundamental para o desenvolvimento desse canal. Se você gostou do assunto tratado, deixe a sua opinião e a sua sugestão sobre outros assuntos a serem tratados nos próximos vídeos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.